Olá, sou Natália Cora, aqui do Comercial da Esparta. Estou com o Felipe Vidal e o Arthur Neme, ambos gestores da nossa frente de renda fixa. E a gente vai falar hoje sobre o fechamento do segundo trimestre de 2024. Bom, a gente fechou esse trimestre com 14 bilhões de patrimônio sob gestão. Esse tem sido um ano muito interessante para nós, bastante demanda, sobretudo para as estratégias de debêntures incentivadas. E com relação ao fechamento do segundo trimestre, a gente teve ali um resultado bem em linha com a meta de todos os nossos fundos e tivemos um grande destaque que foi ali a sexta oferta do Juro 11, em que a gente teve uma captação de 1 bilhão, conseguimos dobrar o tamanho do fundo, a demanda foi bem maior que isso também, acho que foi algo emblemático nesse segundo trimestre. E bom, já falando um pouquinho do resultado dos fundos desse segundo trimestre, queria que vocês falassem da onde que veio mais esse resultado? Veio mais do carrego? Veio mais do fechamento de spreads de crédito? Boa tarde. Bom, como você bem pontuou, Natália, agora no segundo trimestre a gente teve resultado dos fundos bem em linha com as metas de retorno de cada uma das estratégias. No primeiro trimestre a gente teve um ganho excepcional, né, que foi por marcação a mercado, que estava vindo bem forte, acho que desde o início do fechamento do ciclo de spreads de crédito no segundo semestre de 2023, a gente vinha experimentando ganhos bastante relevantes de marcação a mercado. E agora no segundo trimestre, acho que a componente de carrego ela foi bem superior à componente de marcação a mercado. Acho que no geral os spreads de crédito eles continuam tendo um fechamento, mas a gente teve algumas aberturas pontuais de spread que meio que contrabalancearam esse fechamento do restante da carteira, de modo que a componente de marcação a mercado ela não foi tão expressiva. Então a gente tem ali um carrego bruto da ordem de... Falar aqui da estratégia do top, mas o Max é um pouco mais, os fundos de previdência um pouco menos, mas da ordem de CDI mais 1,70. Então, grosso modo, o carrego está aí na ordem de 117% do CDI na estratégia Master e o ganho de marcação a mercado ele foi da ordem de 3% do CDI no trimestre. Então, evidencia que o carrego, ele por si só está sendo suficiente para entregar a meta dos fundos, né? Então, um bom momento ainda para o mercado de crédito, o que conversa muito com a segunda pergunta, porque a gente escuta muito que o spread de crédito do high grade, né, principalmente, já está muito amassado e tudo mais. Como que vocês veem esses spreads de crédito? Olha, a gente, acho que principalmente desde que houve ali a mudança do CMN, onde teve uma redução do lastro para emissão de CRIs, CRAs, LCI e LCA, a gente vem tendo um movimento muito forte de migração para a classe de crédito privado, para fundos de crédito pós-fixados. Só que essa migração ela ainda está muito concentrada nas assets dos bancos. E as assets dos bancos, via de regra, elas compram principalmente ativos de rating muito elevado. Então o movimento que a gente tem visto é que os ratings muito bons, muito elevados, eles estão bem comprimidos. Então, grandes emissores do mercado de capitais têm conseguido captar recursos numa taxa que a gente não tem achado tão atrativa e a gente tem ficado de fora de algumas ofertas primárias. Quando a gente olha para os ativos AAA e A, a gente ainda consegue montar um mix de ativos nesses ratings, ainda com elevada qualidade de crédito, de maneira que a gente consegue fazer alocações para manter o nosso carrego, nessa casa de CDI mais 1,70, 1,80 que eu comentei. Então ali tem essa escolha ali por rating que ainda dá para vocês acharem oportunidade, porque esse é um ponto até que a gente comenta muito ali com os nossos parceiros, né, que é muito importante ver essa questão da relação de retorno-risco. Às vezes não é porque é um ativo de super qualidade que dá para você colocar num percentual muito grande da sua carteira, né? Isso inclusive pode ser muito ruim também. Né? Exatamente. Agora acho que um ponto importante de destacar é que nesse universo de empresas com rating AAA e A que o Felipe comentou, tem muitas empresas boas, de alta qualidade de crédito, né? Elas só não são o AAA melhor de todas, mas ainda assim são boas, mas tem algumas empresas que estão a performance que não é tão boa assim, né? Então acho que é interessante fazer uma seleção desses ativos. Acho que
essa é uma das estratégias que a gente adota, né? A gente tem um time de analistas robusto para poder fazer uma escolha, né, de quais são... Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo, ver quais são as empresas que estão numa relação retorno-risco mais atrativa a cada momento e sair das empresas que eventualmente a relação retorno-risco não está tão boa assim, né? E aí tem um outro mercado que a gente também acaba dependendo bastante para poder ir aumentando nossas estratégias, que é o mercado primário. Como que foi o mercado primário nesse segundo trimestre? O que a gente pode esperar também para o terceiro trimestre? O mercado primário nesse trimestre foi um recorde absurdo, absoluto, né? Trabalharam bastante, né, Arthur? Trabalhamos bastante. A gente analisou mais de 90 ofertas no trimestre. Foi um volume de 85 bi. O recorde anterior era 50 bi, só para você ter ideia do volume que foi esse trimestre. Acho que muito por conta dessa conjuntura que o Felipe estava comentando do fluxo que está entrando nos fundos de crédito, principalmente nas grandes assets dos grandes bancos, né, que não vem conseguindo renovar os lastros das operações de LC e LCA na mesma frequência que elas vão vencendo, e esse dinheiro está sendo canalizado para fundo de crédito, e o banco vem oferecendo ativos de crédito também para esses fundos poderem alocar esse recurso, né? Então o banco deixa de carregar isso no balanço dele financiado por LC e LCA, ele passa a carregar na gestora através de aplicações nos fundos, né? E a gente vem participando muito pouco desse primário por conta dos spreads que estão mais baixos, principalmente nesses ratings muito elevados, né? Dessas 90 ofertas que eu comentei, a gente participou de 13, um percentual bem baixo, né? Se olhar historicamente, tipicamente a gente participa mais ou menos de metade, a gente participou bem menos esse trimestre, muito por conta disso. A gente conseguiu alocar um volume bom para o ritmo que a gente está captando, a gente alocou 400 milhões de reais nesse trimestre, um spread médio de 1,70, que é bem próximo do spread médio da nossa carteira e é bem próximo do spread médio que a gente acredita que é possível entregar as metas de retorno dos fundos. Então, como a gente falou, acho que o AAA realmente está com uma certa distorção, assim, tá com spreads um pouco menores, mas no universo total de ativos que a gente vem compondo a carteira, a gente vem conseguindo preços satisfatórios para entregar as metas de retorno. Inclusive não é porque a gente não aloca no primário, que o Arthur comentou, que a gente não está alocando os recursos, não é isso, né? No primário é onde os grandes assets de banco conseguem alocar grandes volumes, então por isso que o preço do primário nem sempre está tão atrativo. A gente tem direcionado os recursos para o secundário e a gente está sempre analisando a relação de risco-retorno, né? Tem horas que o primário está melhor, tem horas que o secundário está melhor. Agora é um momento que a gente acha que o secundário ele está melhor que o primário, então a gente tem principalmente direcionado as alocações para o mercado secundário. Mas é muito bom que tenha um primário muito forte também para suprir essa demanda, essa necessidade de alocação de todos os investidores. Ótimo. Perspectivas para o próximo trimestre de primário, a gente acredita que ele segue bastante aquecido. Se vai ultrapassar o segundo trimestre, for um trimestre muito forte, não sei, mas... Vindo com um prêmio melhor já tá bom, né? A gente está sempre buscando melhor relação risco-retorno. Então, se tiver mais primário é melhor, porque a gente tem mais opções de investimento, senão a gente, no secundário, consegue fazer essa seleção e escolher as melhores operações para alocar. Boa. E mudando um pouco o assunto para a questão um pouco de avaliação de risco dos emissores, a gente tinha comentado nos outros vídeos e nas nossas cartas mensais na questão da queda da Selic, o quanto isso ajuda também ali para a redução de risco dos emissores que a gente tem em carteira. E a gente teve agora um ponto de inflexão nessa perspectiva de queda de taxa de juros. Como que vocês veem impacto nesses emissores que a gente tem em carteira com relação a essa mudança de perspectiva? Então, aí acho que conversa um pouco também com esse movimento que a gente está diferenciando o AAA do AA e do A, né? Acho que para os AAAs muda muito pouco, né? Muda talvez o lucro que vai ter, o volume de dividendos que vai ter disponível para acionista. Mas o risco de crédito em si dos AAAs é muito pouco afetado. Já para algumas empresas de rating A, né? Mas que eventualmente estão com uma alavancagem maior, estavam mirando agora uma desalavancagem, possivelmente essa alavancagem vai demorar um pouco mais, porque a despesa financeira vai ser maior, podem ter alguma dificuldade de rolar alguma dívida, então
acho que é aí que a gente falou, né? Tem que separar o joio do trigo, né? Sim, não, perfeito. E, bom, tivemos um desfecho do caso de Americanas, então, só para relembrar, a gente tinha ali posição em Americanas na carteira em janeiro do ano passado, quando teve ali, quando deflagraram a fraude da empresa, e agora a gente teve uma resolução desse caso de Americanas. Queria que vocês comentassem um pouquinho como que a gente atuou, como que vai ser ali o impacto positivo disso. Bom, o resultado o plano de recuperação judicial já foi votado, foi amplamente aprovado pelos credores. Os acionistas de referência nesse plano se comprometeram a um aporte de capital de 12 bilhões de reais. Uma parte disso já foi sendo aportado ao longo do ano passado, já foi aportado no começo desse ano. A empresa já quitou o que ela tinha com os fornecedores que entraram na recuperação judicial. O fornecedor que colaborou, né, ou seja, que aceitou as condições, precisou renovar linhas de crédito, voltar a fornecer produtos para a empresa e ela buscar normalizar as operações. Isso já foi feito. E agora falta a liquidação financeira da parte dos credores financeiros, né, que são bancos e mercado de capitais. Tinham duas opções, basicamente, para esses investidores. O leilão reverso, que acho que saiu o resultado agora no final de maio, e a opção, que é chamada de opção reestruturação número 2, que era a opção, basicamente, entre aspas, a única opção racional possível, né? As alternativas seriam litigar ou não se enquadrar em nenhuma opção, na qual você recebe um valor muito, muito inferior, né? Então, a prática não é muito razoável, muito racional ir para essas opções. A opção de litigar era uma opção caríssima, altamente incerta, né? Porque até hoje não existe, pelo menos não publicamente, né? Assim, provas contra os administradores, conselheiros e acionistas de referência. Seria uma disputa judicial lenta, em diversas jurisdições, de resultado incerto e cara, né? Porque são muitos escritórios, em muitas frentes. Na prática, acredito que nenhum investidor deve seguir por esse caminho. Então, basicamente, então, no leilão reverso, pela dinâmica do plano, né, existe um dinheiro para quem quer sair no leilão reverso, que sai com 100% em dinheiro, 100% quitado, e para quem não sai no leilão reverso, na opção número 2, sai com um pacote de ativos, né, que é ações, um bônus de subscrição, uma debênture nova e um pouco de caixa também, né? Então, assim, naturalmente, quem sai com caixa e sai do risco deveria sair com uma recuperação menor do que quem fica no risco, né? Quem se torna acionista, quem aceita continuar financiando a empresa numa nova dívida. Isso, de fato, a gente espera que vai acontecer, né, quando dá a liquidação financeira de tudo. Quem saiu no leilão reverso, na média, saiu com 24% do valor de face. Estava 20, né? Estava marcado a 20. Na carteira dos fundos estava marcada em torno de 20. Uhum. Quem saiu com 24%, na média com em torno de 24% do valor de face. Quem deu o maior lance que foi contemplado no leilão reverso saiu, acho que em torno de 27%. O nosso lance no leilão reverso estava um pouco acima disso, porque a gente entende que quanto mais baixo saísse do leilão reverso, maior era a recuperação no pacote da opção 2. Então, não valeria a pena pressionar tanto o nosso lance no leilão reverso, porque se você pressiona em um, ele sai melhor no outro e vice-versa, né? Então, acho que a gente posicionou o nosso lance num patamar mais alto, não fomos contemplados, mas o que a gente espera de receber na opção 2 é em torno de 26% do valor de face em dinheiro. Além disso, receber uma nova debênture da empresa, que deve dar um valor, um percentual do valor de face em torno de 7%. E além disso, a gente receberia ações e o bônus. Mas ações e o bônus geram um desenquadramento passivo dos nossos fundos, né? São fundos de renda fixa para ter ativos de renda variável, ainda com lock-up de até 3 anos. A gente optou por abrir mão dessas ações. Então, a gente está considerando assim, que a gente recupere essa soma aí que vai dar aí um pouco acima de 30%, que é melhor do que no leilão reverso. Obviamente que existe uma dúvida quanto vale a debênture, né? Assim, a gente, pelas nossas análises,
passado o plano de recuperação judicial, liquidado ele, a empresa vai poder sair da recuperação judicial, ela vai sair com uma posição, ela vai estar quite com todos os credores, vai ter recomprado todas as dívidas com deságio, e isso gera uma capitalização, né, no patrimonial. A empresa vai sair com uma posição financeira de caixa líquido, ou seja, mais caixa do que dívida bruta. A única dívida que a empresa vai ter vai ser essa debênture. Claro que a empresa ainda está fazendo um turnaround operacional, né, principalmente da parte de e-commerce, né, das lojas físicas também. Enfim, acho que ela ainda está nessa recuperação operacional. A gente hoje tem até pouca visibilidade, porque o último dado divulgado foi de setembro do ano passado. Eles divulgaram uma prévia não auditada até março. Essa prévia sinaliza que eles não queimaram caixa no primeiro trimestre desse ano, o que seria muito positivo, se for verdade. Mas é um dado não auditado, a gente não consegue validar assim, mas assim, mostra que acho que a empresa está buscando se reestruturar operacionalmente com a posição financeira de caixa líquido. A gente acredita que eventualmente a empresa pode se recuperar assim, com esse suporte que os acionistas deram na empresa, né, aportar 12 bilhões de reais. Caso venha a ser necessário novos aportes, acredito que eles são possíveis, né? Enfim, a empresa vai continuar listada na B3 e tudo. Acho que é isso. Assim. A liquidação financeira deve ocorrer agora no mês de julho. Né? E a gente deve ter essa remarcação agora no mês de julho, né? Que hoje a gente está marcado. Claro que cada administrador num preço diferente, mas via de regra abaixo do valor que a gente acha que recupera, que seriam esses 32%, 33%. Hoje a gente está marcado entre 24% e 27%, a depender de qual administrador, de qual fundo a gente está falando. Mas em resumo é isso. Eu acho que a recuperação em a debênture valendo 100% do valor de fácil, que ainda é incerto, é da ordem de 33%, sendo 26% em cash, que a gente deve receber agora em julho. Melhor do que a média do leilão, então. Que é melhor que a média do leilão e que é melhor que quem melhor foi contemplado no leilão também essa recuperação do pacote 2, ele vai ser melhor que isso. Ótimo, muito bom. E, bom, a gente está com uma taxa de juros agora em 10,5%, o carrego de uma B5 ali batendo IPCA mais 6,7%, né, super alto. E com isso a gente vê uma demanda ainda para renda fixa, sobretudo pós-fixada mesmo. Como que vocês veem isso impactando os nossos fundos? Olha, a gente acha que o fluxo de captação de fundo de crédito ele deve perdurar, né? Porque o juro real ele não está alto à toa, né? O CDI está muito alto vis-à-vis o nível que a gente vem rodando de inflação corrente. E isso faz com que os investidores direcionem seus investimentos para ativos atrelados a CDI, principalmente porque o retorno real está muito alto. Acho que somado a isso, a gente está vendo aí, né, o primeiro semestre teve um desempenho fraco de várias classes de ativo que tomam mais risco, né? Ações, a bolsa caiu, acho que os fundos multimercado vêm tendo uma performance, de modo geral, assim, abaixo do CDI. Acho que várias classes de ativo vêm performando mal. Acho que a perspectiva lá fora, né, do Fed, né, do Banco Central Americano, de baixar juros, que chegaram a considerar até no primeiro semestre, não aconteceu e por enquanto se discute se é no final desse ano, se é só no ano que vem, enfim, ainda está um pouco incerto isso, né? Não é algo que está assim iminente. E tem também a queda do estoque de LCI e LCA, né? Que a gente tinha um estoque no início do ano da ordem de 900 bi, esse estoque vem caindo por conta da restrição de lastro. Então esse dinheiro que está vencendo, uma parte dele é renovado em LCI e LCA, mas as novas emissões mensais de LCI e LCA caíram da ordem de 40%, 50%. E uma parcela desse dinheiro está sendo direcionado para fundo de renda fixa e, dentre eles, fundos de crédito privado, né? Então, a gente deve continuar durante todo o segundo semestre vendo esse movimento de captação mais elevada mesmo, que nas nossas contas, olhando fundos de crédito,
com exposição superiores a 15% do PL, está girando aí na ordem de 40 bilhões de reais por mês. E anteriormente a mudança do CMN girava em torno de 20, então é um aumento bem expressivo. Acho que os fundos de debêntures incentivadas, acho que a principal classe de isentos, pelo menos no formato de fundo, né? Captou um volume bastante expressivo, né? Acho que bateu quase 60 bi nesse primeiro semestre. Então, assim, tá até a gente chamando uma classe de ativo os ativos isentos, né? Os ativos de crédito isentos, como se fosse uma classe de ativo, né? Sim. Até aqui na Sparta, né, a gente fechou os nossos 2 principais fundos de debêntures incentivadas, os fundos condominiais abertos, o Sparta Debêntures Incentivadas Sediado, o Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, ambos estão fechados justamente por essa grande demanda. O que a gente tem aberto hoje é o Sparta Debêntures Incentivadas Estratégico, que tem ali aquela estratégia pré-fixada enquanto durar o ciclo de queda, pós-fixada quando começar o ciclo de alta de juros. É um fundo ali com um pouco mais de ano de histórico, o único que a gente está aberto, até pelo ritmo de captação, que a gente sempre comenta que é o principal para a gente conseguir manter as estratégias abertas, né? Mas todos os nossos demais fundos ali estão abertos para captação, Sparta Top Inflação, o Max na versão com 60 dias para resgate, justamente também para ter essa captação de forma mais saudável, para vocês poderem, né, alocar também de forma mais saudável. Bom, muito bem, obrigada pelo papo de hoje e até mais, pessoal, até o próximo trimestre. Obrigado, até mais. Obrigado, até a próxima.